Nós somos um país soberano, nós somos um país continental, com altíssimo nível tecnológico. Quando essa doença começou na China, se a gente tivesse uma administração realmente administrativa, a gente teria isolamento dos aviões que estavam vindo de fora do Brasil, as pessoas seriam colocadas em quarentena e no momento que a gente tivesse tido o primeiro caso no Brasil, todos os laboratórios brasileiros teriam iniciado a produção de vacina brasileira. Ter esperado tudo isso acontecer para tomar a primeira atitude foi uma coisa bem bolsonarista. Agora, a utilização da Anvisa para bloquear as vacinas no Brasil foi a maior covardia. Porque o que acontece? Os estados e municípios, eles são independentes em termos de recursos, o que significa que se um determinado município, vamos imaginar o município de Ponte Nova, como que o município de Ponte Nova faz para poder, digamos que, opinião minha, tá? Como que é o esquema de desvio de dinheiro público no município de Ponte Nova? Obras. A melhor coisa que tem para desviar o dinheiro público são obras. Você faz a coisa mais inútil que eu já vi acontecendo. Fizeram uma divisão numa via de Ponte Nova para poder, né, não ter jeito dos carros voltarem, das motos voltarem, fizeram um canteiro central, parece 700 mil reais, um pedacinho de rua. Fizeram um investimento gigantesco no sistema de águas aqui para beneficiar um condomínio de luxo, tipo Alphaville, que estão fazendo na região de Ponte Nova. Vamos pensar que não fosse, né, uma prefeitura voltada a esse esquema de obras, que é a melhor forma de desvio de dinheiro público, e tomara que não seja o caso de Ponte Nova, isso é só uma opinião minha. Se não fosse esse o caso, uma prefeitura poderia virar e falar: olha, nós vamos parar tudo o que está acontecendo, vamos fechar a cidade, vamos comprar vacina para todo mundo. Mas não pode, porque para comprar vacina é preciso autorização da Anvisa. E sabe o que acontece, pessoal? Vocês repararam que existem pessoas que nunca se preocuparam com a Covid-19 desde que saiu a vacina? Algumas pessoas foram para fora do Brasil e se vacinaram, e outras pessoas recebem os produtos que não são autorizados pela Anvisa pelo mercado negro, que não tem nada a ver com raça de ser humano. É uma forma que a gente usa para designar as coisas que não são permitidas legalmente dentro do Brasil, ou seja, o contrabando. Para vocês terem uma ideia, é um produto que é muito utilizado no Brasil e é proibido pela Anvisa, é a efedrina. Se você procurar por produtos com efedrina que são utilizados para fazer exercício físico e para queimar gordura, você vai encontrar vendedores no Mercado Livre, você vai encontrar vendedores para todo lado, o que significa que com certeza vacinas vieram para o Brasil antes da autorização da Anvisa e já estavam servindo as elites brasileiras. Aqui na cidade de Ponte Nova, as primeiras vacinas que chegaram, elas foram contabilizadas da forma mais bizarra possível. Uma pessoa só que trabalha na saúde recebeu 5 doses de vacina. Uma vereadora que não atua mais na área da saúde, que só é vereadora porque tem um diploma de enfermeira, ela tomou vacina, ou seja, as primeiras doses foram para as elites, ou seja pelo mercado negro, ou seja pelo desvio das vacinas que estavam acontecendo no início. Então, essa atitude covarde do Bolsonaro de utilizar a Anvisa para proibir a entrada legal de vacinas no Brasil, para proibir inclusive o início da utilização da vacina que estava sendo produzida em São Paulo, né, bem assim produzida, né, porque os insumos vinham da China, mas ela era produzida em São Paulo, até isso foi uma coisa extremamente cruel para adiar o início da vacinação e para levar para o ponto em que eles conseguissem o maior valor de propina. Então, claro que foi o Bolsonaro responsável por essas mortes. Se a gente tivesse tido uma política de isolamento social, gente, imaginem o seguinte: o Bolsonaro faz todo esse drama a respeito da postura da pessoa em relação a ser petista ou não ser petista, e faz todo esse drama em relação à sexualidade. Antes do Bolsonaro, lá atrás, a gente tinha um movimento conservador e as pessoas... Hoje a gente usa um termo que eu acho que é um termo completamente... A esquerda usa esse termo, mas eu acho que é um termo completamente inconveniente. Sair do armário. Né? A própria esquerda falando a respeito do governador do Leite que saiu do armário. Peraí, saiu do armário por quê?
A pessoa não precisa necessariamente sair do armário para assumir a sexualidade, é porque lá atrás a gente já tinha um preconceito nessa questão de sexualidade. E esse preconceito, ele é um preconceito que é gerado por causa de um discurso. Se o Bolsonaro tivesse usado esse poder discursivo dele para botar medo a respeito da Covid-19, se no lugar do Bolsonaro ficar falando que era só uma gripezinha, se ele tivesse falado, olha gente, vou dar um exemplo aqui, como o Brasil, a gente não teria 15 mil mortos no Brasil. A China fez... Ele poderia usar o fake news para salvar o brasileiro. A China fez essa doença para matar o brasileiro. Nós não vamos cair nessa onda da China, não. Vamos ficar todo mundo em casa até essa doença acabar. Acabou. O bolsonarista não ia desafiar, o bolsonarista ia baixar a cabeça, a gente ia ter isolamento social e a gente não teria esse número de mortes. Porque para honrar o Bolsonaro, as pessoas ficariam em casa. Mas ele fez o contrário. Ele covardemente pediu às pessoas para irem para as ruas, para desafiarem o isolamento social para a doença espalhar. Porque ele queria pessoas nos hospitais dando lucro. A CPI já mostrou isso. Então, usar a Anvisa para adiar... Olha, a Anvisa que permitiu a entrada em massa de cloroquina, né, o uso da ivermectina, ela proibiu a utilização da vacina. A cloroquina e a ivermectina já tinham sido provadas ineficientes e a vacina era uma esperança. Se lá no início eu tivesse a opção de escolher entre tomar uma vacina que possivelmente funcionaria ou tomar uma cloroquina que já tinham provado que não funcionava, muito básico, né? A vacina Janssen, ela tá dando alguns casos aí de reação, eu não quis nem saber, eu fui lá tomar vacina e tomei. Porque é muito melhor você arriscar se imunizar do que arriscar morrer. Mas a covardia dele foi essa, ele quis realmente nos levar para essa situação. Então, tentar sair dessa, não dá para tentar sair dessa.